veio lá de Curitiba. Os curitibanos que usam os cabelos com tupete, assim, você já viu? Tupetão. Ué, vocês nunca viram, não? Lá em Curitiba, chega lá, a maioria toda usa tupete. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa 64ª sessão ordinária do Conselho Regulador da GR, no dia 5 de setembro de 2012, no auditório Augusto Brandão Cunha, 13º andar da AGR. Já que há quórum suficiente, já foi comunicado antecipadamente a ausência da conselheira Ana Carolina, que está em viagem, mas há o quórum necessário. Nós já passamos para o item 2. Eu pergunto aos conselheiros se tem alguma referência, alguma consideração em relação à ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma, já que ela foi enviada antecipadamente, fica aprovada por unanimidade. Já passamos para o item 3. Item 3, apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 3.1, item 3.2, item 3.3 e item 3.4 da pauta. Com a palavra, conselheiro Danilo. Bom dia a todos. O processo do item 3.1 é uma auto-infração em desfavor da Expresso Maia, decorrência do convênio nosso com a NTT, por alterar sem prévia comunicação à NTT o esquema operacional da linha São Luís de Montes Belos, Barra do Garças, realizou o embarque de passageiros em Iporá, que na defesa ele alega que não estava alterando o esquema, mas tão somente permitindo o desembarque de um passageiro. Mas a gente observa que, pela fé pública do fiscal e disposto aqui, como está disposto aqui no relatório, estava realizando o embarque de passageiros. Dessa maneira, não acato a defesa e manifesto pela manutenção do auto de infração. Em discussão. A palavra, conselheiro José de Paulo. Só porque além da fé pública, o fiscal não mostrou. Tem foto. Tem foto. Alguma consideração, conselheiro? Voto. O voto é pela manutenção. Todos concordam com o voto do conselheiro Danilo? Aprovado por unanimidade. Próximo. O processo do item 3.2 é uma auto-infração em desfavor de Lopes e Oliveira Transporte e Turismo Limitado, decorrência do convênio nosso com a NTT, por ter a empresa alterado o esquema operacional da linha sem prévia comunicação à NTT, no percurso Querência, Mato Grosso, a Panambi, Rio Grande do Sul. Essa aqui foi o contrário. Ela deixou de fazer seção em Iporá. A linha dela tem uma seção em Iporá. A fiscalização parou em Caiapônia. Deixa eu ver se era... Isso. Caiapônia. E observou que ele não fez a seção em Iporá. Na defesa que ele alega que estava fazendo outra linha. Ele alega que, na verdade, estava fazendo outra linha, mas aqui... previa a sessão. Que ele falava que estava fazendo outra linha que não previa a sessão. Mas se realmente ele estivesse fazendo outra linha, eu acho que na fiscalização ele ia ter mostrado para o fiscal ali na hora, né? Então, de acordo com isso, eu não acato a defesa e manifesto pela manutenção também do auto de infração. Em discussão, item 3.2. Voto. Eu voto pela manutenção. Todos concordam com o voto do conselheiro Danilo? Aprovado por unanimidade. Próximo. O processo do item 3.3 é um auto de infração lavrado em desfavor de Delfos Turismo Limitada, decorrência do convênio nosso com a NTT, por executar serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros sem prévia autorização ou permissão, no percurso Brasília a Barreiras, na Bahia. Ele estava portando no momento da abordagem uma autorização para
de Brasília para Diamantina, em Minas. Diamantina, em Minas. E outro veículo, outra placa de veículo. Pegou uma outra autorização. Pegou uma outra autorização. Fiscalização observou que ele estava indo para Barreiras. O veículo era da mesma empresa. O que é diferente, né? Porque Bahia para lá... É o contrário. Pegou ele, foi Não, foi aqui, ó. Pegou ele em posse. Ele estava fazendo Brasília-Barreiras, que é sentido norte. A autorização era Brasília para Diamantina, que é sentido sudeste. Então, em decorrência disso, também não acata. Que estava portando exatamente isso. Você estava fazendo um malabarismo, porque estava portando a autorização para ir para Diamantina. A autorização era para outro veículo, de outro veículo, inclusive. Ele até juntou essa autorização. Em discussão, relato do conselheiro. Além disso, ele também alega competência nossa do convênio com a NTT, mas aqui tem o despacho, um ofício da NTT confirmando que o convite para fiscalização na BR. Então, essa alegação também não prospera. Voto. Eu voto pela manutenção do referido à última infração. Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximo. Mas o Paulo é porque ele precisa. Depois de muitos anos, encontrou o Lopes, na operação aqui, que ele já virou secretário de meio ambiente. Aí o Lopes cobrou a caneta dele. Era a caneta que ele tinha ganho quando ele formou o bombeiro. Cobrou em público? Cobrou em público lá, gente. Na rodinha, né? Pior. Mas o Paulo é por causa daquele olho dele. Ele precisa. Próximo. O item 3.4, o auto de infração lavrado em desfavor da Aviação Araguarina Limitada, de acordo com o convênio nosso com a NTT, por suprimir o horário das 15 horas em São Miguel do Araguaia, no percurso de São Miguel à Barreira do Piqui, no Tocantins. Na defesa, a empresa não entra no mérito, alega somente que foi notificada 31 dias após a ocorrência do fato. Então, em decorrência dessa alegação, a gente observa que esses 30 dias, essa matéria já está superada, o entendimento já é consolidado que não interfere, e, além disso, a discussão dos 30 dias da autuação, da data da autuação à notificação, é por conta de uma previsão na resolução nossa da AGR. Da NTT ainda não tem nem previsão nenhuma de data de 30 dias para notificação. Em decorrência disso também, eu não estou acatando a defesa. Em discussão. Voto. Em decorrência do disposto do que consta dos autos, meu voto é pela manutenção do referido à auto-infração. Tem alguém que discorda do voto? Conselheiro? Algum conselheiro? Aprovado, por unanimidade. Conforme sugestão dos conselheiros, dando continuidade aos processos com defesa, o item 4, apresentação e discussão de processos com defesa serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 4.1 ao item 4.5 da pauta. Com a palavra o conselheiro José Duarte dos Santos. Senhores conselheiros, eminente conselheiro presidente, demais membros deste conselho e senhora procuradora jurídica da GR, eu estou com 5 processos com defesa para relatar. Primeiro, 2010 final 077,
por 6077 da Lopes Tu, cuja manifestação desse conselheiro é pela manutenção do auto de infração por se tratar de uma infração capturada no artigo 1º, inciso 2º, da linha B da resolução 233 de 2003, e ao de utilizar pessoas, terceiros e prepostos para angariar passageiros nos pontos terminais. E foi flagrado no terminal rodoviário de passageiros de Goiânia. A defesa apresentada pela empresa Lopes Tu Transporte Limitada não foi convincente, nem trouxe nenhum ato relevante que pudesse suscitar modificação da infração. E a SUPAIP manifestou-se pela manutenção com o Agriman da gerência jurídica, que optou por referendá-la. Nesse caso, este humilde relator acompanha o voto da eminente procuradora jurídica e do seu organismo de sustentação técnica, que é a SUPAIP, e vota pela manutenção do auto de infração aplicada a Lopes Tu de Transporte Limitado. Em discussão, o relato do humilde e sonolento conselheiro José Duarte. Sonolento porque ele você chegou às 6h30 aqui, estava dormindo na garagem, então. Esse sonolento é indevido, que a sua informação é de um elemento suspeito. Voto. Meu voto é pela manutenção do auto de infração, uma vez que as razões apresentadas pela empresa não devem ser consideradas devido à ausência de amparo legal. Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo 2010, final 5110, interessado, Expresso Maia Limitada. Auto de infração 854-804, artigo 2º, inciso 3º, a linha D da resolução 3075, que foi de alterar esquema operacional da linha sem autorização da NTT. A empresa apresentou defesa alegando que o auto de infração é inteiramente improcedente, e eis que o enquadramento legal contido no mesmo está equivocado, que fere o princípio da reserva legal e que os fatos argumentados apresentados na defesa comprova sua insustentabilidade. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto de infração, considerando que não houve nenhuma irregularidade e que a aplicação do auto de infração pelo fiscal foi dentro das normas legais e respeitando a legislação vigente. Ato esse referendado pela gerência jurídica. Portanto, esse conselheiro vota pela manutenção do auto de infração, uma vez que as razões apresentadas pela empresa Viação Chavante Limitada não devem ser consideradas devido à ausência de amparo legal e pelo fato de que a procuração anexada aos autos, que é um aditivo a essa irregularidade, encontrava-se vencida. Em discussão. É o segundo. É o segundo aqui. Pois não, conselheiro. Opa. Pois é, você botou Chavante aí por quê? É Maia. Não, no processo está certo. No resumo é que o eminente conselheiro foi traído pela incompetência de seu assessor, que ao invés
de colocar Expresso Maia, colocou Viação Chavante Limitada, que não tem nada a ver com esse processo. Não nesse caso. Onde se relatou Viação Chavante, então é Expresso Maia, ok? Ok. Onde Já que eu despacho, Então- o relato está ok. caímos naquela situação de onde digo, não digo, Diogo. Todos concordam com o voto do relator? Muito bem observado. Aprovado o item 4.2 por unanimidade. Próximo. Processo 2010-8064, interessado, Expresso São Luís Limitado. Aqui está 2011. Deixa eu conferir aqui, né? É o terceiro processo. É 2011 ou 10? Era. É, processo 2011. Ah, então dessa vez não foi o assessor. Processo 2011, interessado Expresso São Luís Limitado. Auto de infração 822.699, artigo 2º, a linha 3ª, inciso 3º, a linha H, da resolução 3075 de 2009. E é suprimir viagem a quem esteja obrigado sem prévia comunicação ao NTT. Infração constatada na TRP de Rio Verde. A empresa apresentou defesa, alegando que o auto de infração encontra-se rasurado, o que por si só traduz a nulidade do mesmo. Ademais, não consta o dispositivo legal violado, ou seja, o agente apenas assinalou o código referente à penalidade, sem, contudo, apontar o artigo legal, regulamentar ou contratual transgredido, o que viola o princípio constitucional da legalidade que rege a administração pública. Alega ainda que as omissões contidas no mencionado auto de infração cerceiam o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa conferido à empresa autuada. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto de infração e a gerência jurídica referendou a decisão da SUPAIP. Por essa razão, este conselheiro, no seu relato, vota pela manutenção do auto de infração, uma vez que as razões apresentadas pela empresa Expresso São Luís Limitada não devem ser consideradas devido à ausência de amparo legal. Qual rasura é essa? Só botou o X? Não? E ele só colocou o X no... Aqui, ó. É. 864. Vê aqui, ó. Suprimir viagem que esteja obrigado sem prévia comunicação Então ao só fez o NTT. X, aí dá certo. Suprimiu a viagem, tal, às 18, sua viagem inicial, na cidade de Rio Verde, Goiás. Sei não. Vamos ver aqui na... No auto de infração mesmo, se não tem, não tem. Não, no processo aqui não há rasura. Mas na alegação da empresa, ela diz que houve rasura. Na alegação, não no processo. Mas de todo modo, a manutenção do auto de infração é expressa por esse conselheiro porque está amparado na decisão da SUPAIP e na consolidação da gerência jurídica com relação, desqualificando as alegações apresentadas pela empresa por considerar sem amparo legal. Considerado sem amparo legal é que está negando que tenha o alegado pela empresa, que é a rasura, que de fato não consta no auto de infração emitido. Todos concordam com o voto, conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximo. Agora qual o outro? É o 2011, final 8067. Interessado, Expresso São Luís Limitada. Auto de infração número... Peraí, e o 6059? 6059. Foi isso que eu acabei de ler. Deixa eu ver. O senhor me dá licença? Não, você leu da São Luís, esse é da Santo Antônio. É porque o meu eminente colega conselheiro capturou aqui os processos. 2011,
6059, isso. É Empresa Santo Antônio. Esse não tinha sido lido. Empresa Santo Antônio, processo 2011, final 6059. Interessado, Empresa Santo Antônio, Transporte e Turismo Limitada. Auto de infração 856-193, artigo 2º, inciso 1, a linha I, da resolução 3075 de 2009. Infração: transportar passageiro em número maior à lotação autorizada para o veículo, salvo em caso de socorro. Infração constatada no município de Padre Bernardo. Apresentou defesa, alegando que, apesar de ter sido multada por transportar passageiro além da capacidade do veículo, porquanto o agente anotou que a empresa estava transportando 64 passageiros no veículo com capacidade para 51, alega que a atitude do fiscal foi equivocada, de vez que a empresa transporta passageiros dentro do limite da lotação autorizada para seus veículos e que somente em casos excepcionais transporta passageiros em pé, ou seja, quando no trajeto da linha existem várias comunidades carentes que necessitam do transporte. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção do auto de infração e a gerência jurídica referendou a decisão da SUPAIP. Por essa razão, votamos pela manutenção do auto de infração, uma vez que as razões apresentadas pela empresa Santo Antônio Transporte Turismo Limitada não devem ser consideradas devido à ausência de amparo legal. Em discussão. Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Próximo. Processo 2011, final 8067. O senhor quer fazer alguma observação? Tem todo direito. O senhor tem todo direito, apesar de já ter sido. Relato do processo final 8067. Estou querendo saber se ele tem no anterior para. Já foi aprovado. Mas ele, de repente ele quer uma revisão. Ele tem direito aí. Processo 2011, final 8067. Por determinação do senhor presidente, passarei a ler o último processo. Interessado, Expresso São Luís Limitada. Auto de infração número 1.431.013. Artigo 2º, inciso 1º, a linha P da resolução 3075/2009. Ausência no guichê, telefone e e-mail da ouvidoria da NTT. Infração constatada no terminal rodoviário passageiro de Santa Helena de Goiás. Apresentou defesa alegando que o auto de infração em apreço não tem nenhuma eficácia jurídica, porquanto lavrado sem observância do artigo 87 do decreto 2521 de 98, que deveria indicar, dentre outros, a infração cometida e o dispositivo legal regular ou contratual violado. Afirma que a omissão verificada no mencionado auto de infração cerceia o direito de defesa requerida, por não indicar qual preceito legal dentre aqueles contidos no mencionado decreto da empresa violou. Alega ainda que não consta também no campo observação do auto de infração relatado sobre o fato constitutivo da infração, onde deveria constar o relato circunstanciado dos fatos, conforme determina o artigo 23, inciso 4, da resolução 442/2004 da NTT. Enfim, arremata dizendo que o auto de infração em comento foi lavrado em desacordo com o artigo 87 do decreto 2521 de 98 e artigo 23 da resolução 442/98 da NTT. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção e a gerência jurídica referenda o ato. Por essa razão, votamos pela manutenção do auto de infração, uma vez que as razões apresentadas pela empresa São Luís Limitada não devem ser consideradas devido ao amparo legal, devido à falta de amparo legal. Em discussão. Enfim, foi falta de informação. Ele não tinha fixado no guichê, né, da empresa os dados, o conteúdo, o número do telefone, o e-mail tal, da ouvidoria da NTT para efeito de reclamação. Ou seja, falta de comunicação. Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. Item 5. Apresentação e discussão de processos com defesa não conhecida a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha.
item 5.1 e item 5.2 da pauta. Cinco, o 6, o 7, E o 9? o 8 e o 9. Fique. Pois não, conselheiro. Só queria fazer uma observação, presidente. No item 7, as defesas intempestivas, os processos do item 7.3 e 7.4, porque se algum conselheiro tiver algum entendimento contrário, ou às vezes quiser pedir vista ou voltar contrário, ele foi notificado, ele apresentou as defesas com a data da postagem do correio, ela está tempestiva, mas eu não estou aceitando. É o meu posicionamento a respeito disso aqui. Mas Sem você, discussão. conselheiro Danilo, você tem essa situação na sua relação de processos a serem relatados aqui? Não, é o seguinte, conselheiro, o que ele está dizendo é o E o que seguinte. eu não tenho. Não, é o processo 7.3 e 7.4. O que ele está justificando é o seguinte, que ele está aqui com data intempestiva, porque ele colocou no correio no último dia. Que ele tinha. E você não concorda, porque você acha que ele tinha que chegar aqui? Chegou aqui, 5 dias já estava intempestivo. Chegou aqui ou na NTT já estava intempestivo. Eu acho que é o caso de discussão. Eu queria até ver o... Não tem previsão legal, não tem nada. Tem um manual que não um manual que não tem Eu, na minha opinião, eu acho que tem que considerar a data da postagem também. Essa questão. Porque eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque do jeito que está hoje, ainda ontem eu estava lembrando, estava descendo a pé ali da praça anteontem. Mas tinha um cara lá na porta do correio falando, amanhã assembleia para ver provável greve novamente. Hoje, o que está acontecendo é o seguinte, não sei se é AR, o que é, mas às vezes você manda uma carta aqui para Goiânia, ela demora 35 dias para chegar. Quer dizer, o cidadão não tem culpa disso. Quer dizer, e isso é um monopólio. Quer dizer, você tem que mandar pelo correio, você bota a carta demora 2, 3, 5, 10, 20 dias para chegar. Eu não tenho culpa disso, ele postou na data certa. Para mim, a consideração é. A grande dificuldade, e aí não é só na NTT em abrangência muito maior do que o estado de Goiás, é pela localidade da sede. Só há possibilidade hoje, por exemplo, vamos pensar no caso da GR, só há possibilidade hoje de se... e aí eu recebo várias ligações de diversas pessoas que são autuadas no interior, de se protocolar pessoalmente aqui na sede da GR. A mesma coisa acontece também na NTT. Só que a gente recebe tanto pessoalmente os processos dos autos de infração que são da NTT, que são lavrados pela GR, nós recebemos tanto aqui na sede em Goiânia, quanto também na NTT. Como pode ser em qualquer lugar do Brasil, eles consideram a data da postagem, foi essa a explicação que me deram, porque eles até orientam, não, pode vir por fax, mas depois você encaminha por correio. Só que o correio não há previsão de quando vai chegar. E aí pode ter sido autuado em qualquer lugar do Brasil. E a mesma complicação, a mesma dificuldade nós encontramos aqui. Diversas orientações eu falo para encaminhar por fax, porque nós não temos previsão de postagem. Eu não concordo nem com isso. Nós não temos. Eu nem concordo com o fax. Não, o fax, para não perder o prazo. Não. Depois ele encaminha por correio. O prazo para mim é o seguinte, o prazo para mim é o da postagem. Uai, a gente não tem previsão. Se ele encaminhou... Então, ele tem que postar até o dia limite. Até o dia limite, o último dia de prazo. Se é 10 dias, no 10º dia. No 10º dia. Se ele postou, para mim está dentro do prazo, ué. Não interessa se o correio vai demorar 2 ou 20 dias para chegar aqui. Se ele mandar por fax. Não quer dizer nada. Hoje é o prazo final. Isso. E amanhã ele postar. Não vale nada. Tá intempestivo. Não vale nada. Está intempestivo. Bom,
Isso seguindo em paralelo que existe na justiça, há a possibilidade sim de mandar por fax, a gente protocola o fax e ele tem 5 dias para poder encaminhar o original. Não, gente. Sim, mas a gente não tem regulamentação de postagem também. Quando eu não tenho nenhuma, eu utilizo aquela. É o óbvio, pra mim é o óbvio. Pra mim é o óbvio. Ué. A pessoa Mas- não tem como ir lá dentro do correio, inclusive. Ué. A Saneago começou a fazer distribuição de contas da empresa privada aí. O correio entrou na justiça. Proibiu, o Correio É proibiu. monopólio. O Correio entrou na justiça e proibiu. Quer dizer, a Saneg proibiu a Celg também. Pois é. Alegando que eles são donos do monopólio Ué. da postagem da distribuição. Eu, se não tem nada nas resoluções, na legislação pertinente, eu sugeriria que a gente adotasse. Que a gente adotasse e que valesse a postagem. E eu acho mais ainda. Eu acho que nem que ele mandar de fax, o que vale é a postagem. Quanto ao fax, há essa Vale? possibilidade. Vale o fax é protocolado. Mas vale o fax temporariamente, que o cara tem um Temporariamente, prazo depois de 5 dias, para ele entrar tem com a que postagem no original. Lá. Original. Ó, Ele tem que substituir pelo se original. tem na legislação, eu não vou contra. Agora para mim, Agora, deixar de atender uma coisa que foi Por postada conta do dentro correio, do período, eu também me manifesto contrário a essa posição, é. porque todos nós, eu não sei vocês, mas eu sou vítima do correio com esse negócio de atraso. Depois que começaram a terceirizar a distribuição, eu recebo correspondência lá em casa com 40 dias de diferença e sou obrigado a pagar multa, porque no caso a empresa que está me acionando não tem nada a ver com isso. É problema do correio, quer dizer, termina sendo problema meu a greve do correio, termina sendo problema meu a ineficiência do correio. Isso está errado, então vai lá na data da postagem. Eu concordo. Então, presidente, foi sugestivo até trazer esses processos, trazer o assunto à discussão, exatamente por isso, porque não tem previsão. Agora, eu queria tirar esses 2 processos de pauta e A próxima reunião você julga e ele. que se fosse feita uma resolução ou Pois é. a súmula vinculante, alguma coisa nesse sentido, para a Eu gente ter não um sei se é o instrumento. caso de resolução, não. Pois é, mas uma resolução, alguma coisa, porque realmente não tem aonde que aceita e que é da data da postagem. Entendeu? Não tem nada. Não, gente. Então a gente podia fazer o seguinte. Acho que nós podemos adotar aqui, fazer um acordo até que saia não, até que não. Até que saia outra. Pode também. Uma resolução com um artigo só isso. Vários e tal. Esses Ok. são da NTT, eu não sei se Não, pra vai nós ser também. geral da GR Pra toda. nós também. Geral. Qualquer Eu auto-infração, recebo qualquer diariamente auto-infração. isso. pode ser, os 15 dias são contados da postagem. Ok. Vai ser assim? É Ok. assim? É isso. Que eu estou orientando o pessoal a encaminhar por fax. Não. É. O fax e a postagem. Porque... E esquecer. É. Se ele mandar o fax, aí eu pergunto, se ele mandar o fax e não postar na data, vale? É possível substituir em 5 dias. Ele tem que encaminhar em 5 dias após a data do fax. Não é Ele isso. encaminha durante. Ele mandou aqui, no 15º dia, ele mandou o fax. Isso. Ok? E postou ela no 17º. Vale? Não vale. Para a justiça vale. Aí por isso que a gente está perguntando. É, isso. Tem que juntar. Tem que juntar. Ele tem que juntar. Não, tem que Não é postar, não. É juntar. justiça É é juntar. É da juntada. A justiça, ele manda por fax, por exemplo, tá? 6 horas da Da tarde juntada. do último dia, que dá uma sexta-feira do prazo Então isso tem dele. que constar da Ele resolução manda o também. fax e tem 5 dias para juntar no processo original. Nós Tudo temos bem, então se judiciário. ele mandar, Isso é aí já é diferente. Não, aí não é o caso de postar, né? Aí, Aí choca mas então com a tem que constar postagem. isso. Aí não é postagem mais. Aí é anexar o original na Ele tem que vir aqui na judiciário, sede Xerox. e protocolar. Ok. Tudo bem, então põe isso na resolução. É outra situação. Ok. Então põe isso na resolução Tá. também.
Mas não a postagem do caso aí. Aí não entra postagem mais. Aí é anexação ao fato. Anexação ao processo. Se não tiver lei, bota na resolução. Não. Mas aí entra o velho problema aí do administrativo com o jurídico. Não é a mesma coisa, é o que você já falou aqui. Se lá quer ser mais rigoroso. Não. Você acabou de falar aqui do seminário que você foi, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque na justiça é mais rigoroso. Então nós temos que pôr na resolução. Não, se lá... vai valer a postagem, isso que você acabou de falar, que vai valer a postagem até o último dia. E que se a pessoa mandar o fax até o último dia também, ele tem que anexar até o 5º dia posterior. Tá, senão do não mesmo vale. jeito. Pronto. Não é isso? Não vai. Ok, no último dia. E posta. Não, aí já não vale, aí não vale. Não vale. Aí não vale. Tem jeito. Ok, ele tem 5 dias para entregar. Mas ele não prevê. Não vale. Não tem jeito mesmo. Não vai chocar, não. Tem não. Aí cai na regra geral. Aí cai na regra Não vai geral. chocar, não. Que ele já postou antes. Ué. Ele já postou Não tem antes. problema. Não tem jeito. Sim. Isso. Se não trouxer, acabou. Agora, Se ele postar antes dos Agora. 15, dentro dos Agora. 15 dias. Se ele postar no 16º, não tem jeito também. Tá. Dos 15 dias. Ok. Mais fácil se ele postar no correio. não. Ou postar, Aí cai Ou a postar, primeira. ué. Mas você tem que postar antes dos 15. É, Isso. ué. Ele vai pra regra geral. É. Postar. Ué. Agora esse é um benefício para as partes, porque, Ok. por exemplo, a Saneag sempre protocola aqui no último dia. A Saneag. Se a Saneag resolver no último dia postar, ela ainda ganha uns 5 dias ainda aí, né? Pode ser, ué. Não tem problema. Ok? Pede Claro. a Supap que vai ter que segurar, em vez de chegar aos 15 dias já mandar o processo, não chegou, vai ter que esperar mais uns 10, dia. 15 dias aí para ver se não chegou a correspondência. Deixa eu falar uma coisa. Já que nós vamos postar, coloca isso. Pode postar até o último dia, desde que mande um fax Vai. com o comprovante. Você saber que ele postou, senão você fica com a casa parada esperando. Não, gente, não vamos complicar não. Gente, nós não somos tão ágeis assim não. Nós não somos tão ágeis assim não. Se o cara, pô, é o que eu tô falando, pode demorar até 30 dias ou chegar aqui, mas se chegou, você vai lá e pega o processo de volta, ué. Não tem nada a ver, ué. Se ele foi pra frente, nós não somos tão eficientes assim não. Eu utilizo porque na justiça há essa possibilidade. E eu não coloco o e-mail porque senão eu não vou conseguir. Todo dia eu vou ter que acessar meu e-mail, vou distribuir e-mail para todo mundo. Não. É só isso, eu acho que é só isso. Postou até o último dia, ok, vale. A única coisa que eu pedi é mandar o comprovante. Eu vou tirar esse aqui. E aí a gente já. Aí você complica mais ainda. Não dá como. Aí você vai por e-mail, por fax, por não sei o que, depois. Não. Bobagem isso. Acho que é o seguinte. Ou manda por fax e junta Só 5 postar. dias. Concordo também. Ok, só postagem. Então acaba com isso. Acaba com isso. Só isso. Resolução é só isso que ele tem até o último dia. Que vale é a postagem. Era
Sim, mas se o cara chegar aqui e entregar em mãos, vale também. Eu tinha um entendimento lá embaixo que era É, ok. Pode demorar? Ok. Ok? Então, resolução do conselho, ok? Tira. Então fica retirado de pauta os processos 7.3 e 7.4. 374. E isso. E vai ser adotado o critério, o atendimento aí que valeria, então, de acordo com a postagem. Ok? Todos concordam? Concordamos plenamente, senhor presidente. Então fica aprovado e fica aprovado também a elaboração da resolução. Ok? O Sereno Carolino está lá na Alemanha, hora dessa. Não está nem tomando chopes. 4, agora são 10 mais 4. Para ela não tem dia de semana, nem final de semana, nem nada, então. É. Ok, gente. Aprovado. Resta ok. Item 10. Uai, os outros já estão aprovados, ó, sem defesa. O item, os outros itens 8, 9, 6, 7 menos o 7.3 e 7.4, 8, 9, como são sem defesas, considera então que não foi, que está aprovado conforme não aceitando a defesa. Mantidos autos. Desculpa. Mantidos autos de infração, ok? Todos concordam? Todos aprovados. Item 10. Não acata. Isso. Item 10. Outros assuntos de interesse do Conselho Regulador. Alguém tem alguma coisa para falar? Eu tenho. Bom, queria avisar e convidá-los que amanhã nós vamos ter reunião, amanhã a partir das 8h30, com todos os conselheiros, todos os gerentes e supervisores. Fica aí convidados os conselheiros ou a sua assessoria aí a participar dessa reunião. Eu vou adiantar uma coisa aqui que eu vou dizer amanhã e que fica também repassado aos conselheiros. A gente está tendo aí um tumulto muito grande em relação à área de TI. Nós estamos muito desfalcados de pessoal na área de TI. Tanto é que nós resolvemos, agora, depois de muita luta, de muita tentativa de conseguir pessoas para cá, mas a dificuldade é tanta que um dia, inclusive, a Fabrícia foi atrás de uma pessoa e a pessoa falou, não, eu vou para lá, mas só se você me arrumar uma AFC de 1.600 e não sei quanto, é a última. Se não, muito obrigado. Eu já tentei várias vezes lá na superintendência, lá na Segplan, porque, segundo o relato pessoal, tem mais de 300 pessoas na superintendência de TI da Segplan, mas eles não liberam nenhuma. Então eu resolvi, nós temos uma adesão a uma ata aí, então eu resolvi o seguinte, que nós vamos terceirizar esse serviço. Eu não vou ficar por conta de ficar atrás de gente, não consegue, quando consegue é a maior dificuldade. Então eu vou terceirizar o nosso serviço de TI, tanto de sistema como de pessoas aqui para fazer a parte de manutenção, essa coisa toda, de programação, essas coisas. Então nós vamos aderir a essa ata e vamos fazer o serviço através disso. É o que eu estou
Aliás, eu tenho ficado muito, na minha opinião, o que a gente puder terceirizar aí de serviço, eu acho melhor do que ficar dependendo de leilão de funcionário público, de ficar pedindo, implorando para o cara vir para cá. Leilão, na hora que eu falo, é o seguinte: uma secretaria, um órgão oferece uma gratificação de 500, a outra oferece de 1.000 e leva a pessoa. Entendeu? Eu não vou... para servir todo mundo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: porque está havendo uma demanda grande, as pessoas ligam lá e, por exemplo, tem um probleminha lá no seu computador, em algum sistema, alguma coisa, é o seguinte: liga lá. Aí isso foi relatado por mim pela Fabrícia, que é a supervisora. Aí a pessoa fala: não, eu vou mandar. Não, tem que ser você. Quer dizer, as pessoas não aceitam uma manutenção, uma coisa de outra pessoa, e ela tem muitas outras coisas para fazer. Então eu queria pedir, eu vou falar isso amanhã, pedir o seguinte: que vai ter o pessoal de estagiário, o pessoal que tem eles que vão fazer esse tipo de... A Fabrícia não vai fazer isso. E isso é uma demanda grande. A pessoa liga e tal, ela tem que parar o serviço dela, tem que ir lá ver o que é e tal. Então, queria pedir a compreensão de vocês aí, até esse período a gente formular essa terceirização aí, e de que a Fabrícia não vai ficar podendo atender todo mundo. Ela não dá conta de atender todo mundo quando tem qualquer probleminha no sistema, cai a rede, internet não funciona, e o pessoal, Fabrício. Então, essas coisas, vamos tentar resolver com o estagiário, com as pessoas que tem. As pessoas exigem, não estou dizendo vocês, mas as pessoas, não estou dizendo vocês, mas as pessoas aqui da GR é o seguinte: chama lá, ela fala que vai mandar tal pessoa para atender, o pessoal, não, tem que ser você. Então, mas então vai ficar sem resolver, vai demorar mais tempo, porque ela não vai ficar... Pois é. Porque... Tem, não, os meninos vão ficar, os estagiários. É porque hoje, efetivo, você tem a Fabrícia e o Francisco. Só. Mais ninguém. Entendeu? Mas eu não quero que domine, não. Isso. Pois é, mas aí eu te pergunto, se não tem nem o estagiário direito, aí você quer que faz o quê? Pois é, não tem ninguém. Isso. Tem desde abril do ano passado, quer dizer, tem 1 ano e 4 meses, 5 meses, que eu estou procurando, já veio umas 10 empresas aqui, porque informática é o seguinte, TI é o seguinte: o cara te oferece solução de A a Z, de 1 a 1 milhão, e você não sabe o que você fica. Cada um dá uma solução, cada um fala uma coisa, cada um tem uma coisa, e não resolve. De repente você pode gastar aí um dinheirão aí, igual o tal do BI aí, que tinha que fazer, não sei o que, era 200 mil, passou para 600 mil, depois com 1 milhão, depois voltou para 200 mil, eu falei, não dá. Então eu vou contratar esse pessoal para desenvolver esse sistema, não vai ser, mas eu quero uma solução geral, em termos de TI, para a GR é uma desse tamanhozinho, cara. Não justifica você ficar, é isso, é aquilo, faz isso, faz... Cada um chega aqui e dá um palpite. Faz assim, não, você precisa de um servidor de não sei quanto, bababá. O outro chega aqui e fala, não, rapaz, você está doido, que servidor o quê? Isso aí você põe nas nuvens. Nas nuvens, resolve tudo. Aí o outro chega, não, você está louco, rapaz. Então é isso. Infelizmente é assim. Então eu não vamos contratar, vou pegar uma pessoa, e pode ser feito, a gente quer ver uma pessoa, uma empresa de confiança, que vai oferecer uma proposta com cronograma, com tudo, o que vai ser, o sistema tal, com prazo tal e tal, e a gente vai fazer isso. Eu não vou ficar mais sem fazer isso. O núcleo de TI da GR é a Fabrícia, o Zé Duarte. Ô Zé. Hã? Está tudo lá na superintendência de TI da Segplan. Diz que tem 300 lá. Ué, que?
Mas não tem mais, agora está tudo lá e não sai nenhum. Aí você fala, não, o pessoal não está trabalhando. Que não está trabalhando o quê, pai? Deixa isso aí. Entendeu? Então eu não vou ficar brigando com isso não. Então vamos fazer isso. Ok? Então, o produto que eu quero é uma solução de TI para a GES. Ok. Não. Pois é. Por isso que eu estou falando. Por isso, viu, Zé, que eu estou falando que como a adesão lá, a empresa que ganhou lá, a adesão lá, ela pode contratar a empresa, eu quero uma empresa, pelo menos, de confiança minha para estar fazendo isso. Isso não tem problema. Senão, a pior coisa que tem é isso, cara. Você ficar no meio das coisas, cada um quer te enfiar uma coisa, cada um quer fazer e enquanto isso, nós não temos nada. Nossa rede aqui, ó, nossa rede elétrica não está prestando, nossa rede lógica não presta, nada presta aqui. Entendeu? Então a gente tem que melhorar aí até que a gente faça isso com a reforma. Ok, gente? Então isso é só aviso em relação, às vezes se acontecer algum problema aí na área de vocês, vai ser o estagiário, vai ser pessoas, pode até chamar, mas ela vai indicar outra pessoa. Bom, em relação àquela discussão nossa que nós tivemos de catalão ouvidor e porteirão, nós tivemos umas reuniões administrativas aí, era para Alice visitar a doutora Vilismarra lá, mas como ela já tinha respondido oficialmente, ela não ia. Aí eu tomei a liberdade, que a gente está trabalhando muito aí com o pessoal do Ministério Público, em relação principalmente ao transporte intermunicipal e o entorno de Brasília. Eu falei com o doutor Érico de Pina, que é o promotor de justiça, que tem uma penetração e uma relevância grande lá no Ministério Público. Expliquei para ele o assunto, ele falou, não, Beto, de jeito nenhum, nós não podemos deixar a população desistida, vamos ver uma solução. Deixa que eu vou conversar com ela e a gente vai dar uma solução para isso, vamos autorizar, tem que autorizar, não pode ficar falando, tudo bem, porque expliquei a situação para ele, está lá, ó. As empresas regulares querem atender, não pode, enquanto isso o clandestino está lá. Quer dizer, falou, não. Aí eu falei com ele na sexta-feira, ontem, ele disse que ia conversar com ele só está sentindo dificuldade, porque lá no Ministério Público, como é da área dela, mas ele quer falar com ela e tal, disse que até hoje ele vê uma solução para isso. Ele não vai resolver antes de falar com ela. Isso. Então ele falei, ó, e aí tem a orientação de vocês aí que não pode abrir, autorizar nada, eu não autorizei. Então, não, de jeito nenhum, nós temos que dar solução. Pode ficar tranquilo. Pô, sabendo. Querendo fazer não, já fez. Já fez. É ruim, lógico. Bom, gente, a outra coisa, o outro assunto, como o sistema aí do transporte intermunicipal é sabido por todos aqui, que ele vem há muitos anos aí sendo esfacelado, horrível, sem planejamento, sem nada, como a gente está fazendo esse processo todo de racionalização, de melhoria toda, a licitação, essa coisa toda, mas está havendo muita reclamação. A gente recebe reclamação na ouvidoria, principalmente, de ônibus sem condição de uso, ônibus com problema, ônibus com pneu careca, ônibus com vidro, ônibus mal cheiroso, ônibus não sei o que, é uma reclamação geral em relação a isso. Então nós resolvemos, eu estou mandando hoje, comunicando oficialmente ao presidente das empresas, do sindicato das empresas, que nós vamos estar fazendo a operação nos terminais, principalmente aqui em Goiânia, já que grande parte dos ônibus sai aqui de Goiânia, e nós vamos fazer uma operação grande aí, um mutirão, e aí não é para pegar só a empresa A, é para, no caso de empresa A, B, C, D, todo mundo, no que tiver, saindo daqui ônibus sem condição de estar trafegando. Tem demais. Ok.
Eu vou mandar para o sindicato e poder mandar para as empresas, comunicando que nós vamos estar fazendo essa operação e que não vamos estar aceitando. Porque tem reclamação, gente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem um agrônomo, aí, um autônomo, e ele, por exemplo, ele já reclamou tanto, ele já ligou para mim, ele manda e-mail para mim. Só um exemplo, isso tem dezenas e dezenas. Dizendo o seguinte, ó, eu sou agrônomo, eu fiz uns cálculos, vi que é melhor eu visitar, tem serviço em vários municípios, é melhor eu fazer o meu trabalho de ônibus do que eu for em carro próprio. Aí ele falando, aí ele cita 3 empresas: Goianésia, Maia e Estrela, que são municípios, regiões diferentes. Aí ele cita, fala, ó, é uma vergonha. É uma vergonha. Ônibus que para estragado no meio da estrada, ônibus que você entra, está fedido, mal cheiroso, ônibus que tem que parar, que pneu careca tem que parar em borracharia para arrumar não sei o quê. Então, quer dizer, é uma vergonha. Ele fala, ó, e aí, e ele ainda relata mais. Eu tive uma reunião ontem com o Milton e com o André para isso, ó, e a gente procura o fiscal lá da GR, lá no terminal, o cara fala que não pode fazer nada, que é para procurar o Ministério Público. Eu falei, que é isso? O cara tá louco? Então, vamos fazer, orientar esse pessoal, mudar e tal, para a gente estar fazendo essa operação lá. Não vamos... Eu acho que isso é uma vergonha. Lógico, a gente não pode exigir, a coisa tá ruim e tal, mas que a gente não vai deixar ônibus sair sem ter condição de trafegabilidade, nós não vamos deixar, não. Vai atrasar e então, junto a isso, os fiscais vão ser orientados também a esclarecer para a população por que não está deixando aquele ônibus sair e tal, esse tipo de coisa. Então, é uma vergonha. Lógico, lógico. Não, ele fala, eu não sei porque que vocês ficam aí com essa campanha aí, ele citou, por que vocês ficam com essa campanha contra o clandestino? Você acha que os veículos de vocês regulares é melhor do que os clandestinos? Então, como é que faz? É uma vergonha. Então, aí eu já fiz uma carta para ele, já expliquei tudo. O cara, tem outros que fazem isso também. Tem um outro que é médico, o cara vem todo dia de Anápolis, Goiânia. Foi outro, mandou carta, ligou para mim. Falou, é uma vergonha, isso é sucata, isso é uma vergonha esses ônibus. Como é que faz isso? Então, quer dizer, não pode ficar quieto. Nós vamos estar fazendo essa operação aí. Vou comunicar a eles que vai ser por tempo indeterminado e que vamos estar. Vou falar antes. Entendeu? Não vai para ficar terrorismo nem nada. Vou falar. E vamos lacrar o ônibus, não vamos deixar o ônibus andar. Bom, e por último, convênio nosso com a Cefitru, estou aguardando, dia 10, na próxima segunda-feira. Eles vão nos entregar, como eu disse aqui na reunião passada, todo o arcabouço, o edital com todos os anexos, tudo com a primeira versão pronta para a gente encaminhar. Eu comuniquei isso inclusive ao governador, estive com ele anteontem, e comuniquei com ele que nós vamos estar, conforme aquela programação nossa, ouvimos os representantes das operadoras, agora vamos fazer uma minuta inicial, uma proposta inicial, vamos encaminhar ao Ministério Público, Tribunal de Contas, usuários, o pessoal todo, para ter uma discussão, para a gente tentar fechar isso aí o mais rápido possível. Ok? Paralelo a isso, nós estamos discutindo também o marco regulatório, que é a lei, que eles já enviaram uma primeira versão. A gente quer discutir primeiro essa lei, que é aquela coisa mais geral, e depois discutir o decreto de regulamentação, onde vai constar tudo. A ideia, eu já falei isso para vocês, é de ter uma lei geral, né, onde vai ser mais geral, que vai ser aprovada na Assembleia. A gente tem um decreto de regulamentação e a ideia, eu estava falando até com o Gilvão, viu, Alice? Nós vamos revogar todas as resoluções que existiam aí. Nós vamos ficar com uma resolução para o transporte regular e uma resolução para o transporte especial e terminal, alguma coisa assim. Pronto, acabou. Nós vamos revogar tudo. A resolução fala tal, a resolução isso. Então, não é operacionalmente isso é complicado, né? Então, o que a gente quer é isso aí. Ok? Era isso. Pois não.
ficar bem. Ok. Ok. Nós vamos fazer mídia grátis aí, a gente consegue. Vamos fazer isso. Se não encontrarem todos os processos, é porque foi uma solicitação que veio da própria Câmara, para que todos os processos fossem julgados em conjunto. Mas, independente disso, se por acaso tiver, se ficar para depois, a gente entende que não tem problema nenhum, que pode ser votado, porque o entendimento vai servir não só para aqueles processos, mas também para os outros. Que o entendimento que nós colocamos é que não tem prescrição em processo administrativo por falta de previsão legal no âmbito estadual. Não, tem... Oi. Tem um motivo. Você não estava presente. Aqueles processos que o representante do sindicato, das operadoras, pediu vista deles, eles são de 2006, da Expresso Araguari, não sei se você lembra disso. E como ele havia já manifestado em outra reunião, em acho que 12 processos, e só haviam 3 aqui naquela reunião, que tinham o voto dele da outra participação, e aí apareceram na última reunião mais 7, da mesma empresa, do mesmo ano, a mesma coisa, do mesmo assunto. Ele pediu para que fossem todos juntados, para que ele pudesse se pronunciar e a gente analisar tudo em um bloco só. E isso foi votado na Câmara e os membros concordaram com isso. E aí nós saímos, solicitamos ao jurídico, à Secretaria-Geral, para que fizesse a busca desses processos. Parece que lá pela relação que foi passada, a Terezinha olhou lá, na sua cota lá tem em torno de 8 processos dessa empresa, desse de 2006, porque tem outros mais antigos. Então o que a gente precisa é que, se fosse possível, você olhar lá. Você passou a cópia da relação para ele? Então, você podia olhar lá para ver quais os processos de 2006 da Expresso Araguari. Só esse que a gente queria colocar em conjunto na mesma reunião, para poder ter uma manifestação única. Não, desses não. Ele só pediu para que, se fosse possível, a gente encaminhasse a discussão e a votação de todos juntos em uma mesma reunião, para não ficar indo e voltando igual acontece várias vezes aí. Entendeu? E o outro é quanto à TRCF, chegaram mais 3 processos administrativos relacionados ao assunto da TRCF, que já foram distribuídos para vocês. Nós estamos fazendo parecer jurídico, a gente vai encaminhar para distribuir, porque se fosse votados logo esses processos, nós estamos recebendo esse aqui já é um outro mandado de notificação, citação do mandado de segurança para que se paralise um processo administrativo. Então, antes que isso ocorra, é claro que nós já entramos com o que antes, esse é o segundo que chega, nós já entramos com agravo de instrumento para reverter a situação, mas que antes que isso possa ocorrer, para que a gente julgue esse processo, que dê todo o andamento no processo administrativo. Isso é uma solicitação que a gente faz. Ok? Mais alguma coisa? Pois não, conselheiro Zé Duarte. A partir daqui um pouco. Fica então encerrada a nossa reunião. Queria agradecer, muito obrigado a todos.